Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Verso de número 1 ao verso de número 6. Nós temos estudado aqui a respeito do papel do homem na família da aliança, marido, e vimos isso por 2 domingos, e semana passada nós vimos a respeito do papel da mulher no casamento, e hoje nós vamos dar continuidade falando também do papel da mulher dentro do casamento. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 6. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Minhas irmãs e irmãos, né? Eu falo primeiro às irmãs, não porque estou procurando uma linguagem inclusiva, mas com o desejo realmente de chamar a atenção das irmãs, né? Nós estamos aqui falando hoje a respeito do papel da mulher, depois de já termos falado a respeito do papel dos homens. Às vezes se diz, não, mas sempre pega no pé das mulheres, falando a respeito do que as mulheres devem fazer, porque elas devem ser submissas, e não se fala a respeito dos homens. Esse pecado nós não cometemos, não é? Porque a semana passada, retrasada, melhor dizendo, e antes dela também nós falamos a respeito do papel do homem no casamento. E como nós vimos, é um papel, se cumprido biblicamente, ele exige muito. E ele exige até a própria vida do homem, coisa que não é exigida da mulher, né? Não é dito que a mulher deve morrer pelo homem. De fato, morrer literalmente, não é uma figura de linguagem, morrer literalmente defendendo a sua esposa. Da mulher não é exigido isso. A mulher diz, seja submissa ao seu marido, né? Mas não lhe diz que ela deve entregar a sua própria vida para defender o seu marido. Então, o papel do homem, biblicamente falando, é um papel extremamente pesado, que tem que ser, então, cumprido ao custo do próprio sangue do marido. É bem verdade, então, que nós encontramos hoje em dia muitos e muitos maridos que não amam suas esposas da forma como a Bíblia diz. Antes são egoístas, né, visam seus próprios interesses e não estão ali buscando realmente amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Hoje, então, nós falaremos a respeito do papel da mulher, o papel da esposa, dentro do casamento, especialmente em relação ao marido. Semana passada nós falamos então a respeito do papel da mulher na família da aliança, primeiro falando a respeito da dignidade, depois nós falamos a respeito do papel dela como auxiliadora e, por último, do papel da mulher como mãe, né, como o papel ali supremo da mulher ser mãe. Todos esses 3 papéis foram dados de forma digna à mulher. Ela é digna porque foi criada juntamente com o homem, não inferior nem superior, são iguais diante do Senhor. Foi dado a essa mulher o título de honra, né, de ser auxiliar. O próprio Deus se coloca, né, diz, eu sou auxílio do povo, daqueles que me buscam. Então, ser chamada de auxiliadora não é pejorativo, né, como algumas pessoas, então, nos dias de hoje querem enfatizar erroneamente. E, por último, o papel de mãe, tão esquecido, tão, de fato, menosprezado, né? Parece que ser mãe
se tornou uma coisa assim, tá, você vai fazer isso. Dá um tempinho para a maternidade, né? No meio de tudo isso você vai ser mãe. Não, quando deveria ser o ponto central do papel da mulher dentro do casamento, ser mãe. E disso daí vão então girar as outras coisas, porque não foi dado ao homem essa capacidade, né, de poder gerar algo que é tecido pelas mãos do próprio Deus, gerar um ser vivo no seu ventre. Isso daí foi dado exclusivamente às mulheres, por isso é algo honroso diante do Senhor. Então hoje, como eu já falei, nós veremos a respeito do relacionamento da esposa com o seu marido. Esse texto que nós lemos aqui é um texto escrito por Pedro, portanto, nós cremos que é um texto aí do primeiro século, faz então com que a cultura do primeiro século esteja grandemente permeada naquilo que é escrito aqui. Então a gente vai ver realmente coisas que são bastante culturais ao longo do texto de Pedro, assim como dos outros apóstolos, os textos do Novo Testamento. Há grande traço de cultura. Mas a pergunta é, será que porque ele é um texto que fala a respeito da cultura, ou foi escrito no meio de uma cultura, não é um texto mais necessário? Não, é um texto lá do primeiro século, é um texto então antigo, reflete os valores do primeiro século, de 2000 anos atrás, não fala mais a respeito do homem e da mulher moderna. Será que é assim? Nós cremos que não. Nós cremos que, de fato, é um texto atual que deve ser cumprido de forma fiel àquilo que foi dito e ser coerente com todo das Escrituras. Não é apenas esse texto, mas ele precisa ser comparado ao restante das Escrituras. Pedro, então, aqui se dirige às esposas, dizendo que essas esposas, então, deveriam ser, de fato, mulheres que são submissas aos seus maridos, buscando, então, de fato, cumprir a vontade de Deus num ambiente desse casamento. E percebam, meus irmãos, aqui algumas coisas que são tanto quanto difíceis hoje para as mulheres modernas a entenderem e aplicarem esse texto. Vamos começar aqui lendo o verso de número 1, diz: mulheres, sede igualmente submissas ao vosso próprio marido. Qual é a palavra nesse texto que vai causar mais estranheza para a mulher moderna? As mulheres de hoje. Qual é a palavra aí que... Submissas. Sejam sujeitas. Essa palavra, sim, causa arrepio, né? Porque, como assim, ser sujeita a um homem? Ser sujeita a um homem. Nós conquistamos tantas coisas e nós, então, sermos sujeitas a esse homem. De fato, meus irmãos, quando nós olhamos aqui para o texto, vemos que essa sujeição da mulher, ela é uma sujeição àquele, então, que foi colocado como cabeça da mulher. E nós já vimos aqui, biblicamente, que por que o homem foi colocado cabeça da mulher? Porque esse foi o projeto de Deus. Deus criou todas as coisas dessa forma, de forma sábia. Então, Deus criou lá na criação, primeiro, os grandes astros e diz, vocês vão governar sobre a noite e o dia. Os grandes animais, vocês vão governar os mares, a terra. E Deus então foi estabelecendo, e até então que ele cria homem e mulher e os coloca no jardim para eles governarem toda a criação. Só que ao homem, então, é dado o papel dele ser líder da mulher. E a mulher, então, ao seu lado, ser como que a sua auxiliadora e, então, cumprir esse papel de submissão àquele que está liderando. Portanto, nós já falamos isso várias e várias vezes aqui. Aquilo que Deus criou é muito bom, é sábio. Qual é o grande problema? O pecado que entrou na criação, que faz então com que maridos não cuidem das suas esposas e esposas já não queiram mais ser submissas aos seus maridos. Então, a princípio, não é um problema. O problema é o pecado que não permite com que de fato haja essa submissão. Mas aqui, meus irmãos, então nós devemos entender que essa mulher submissa está cumprindo um papel que o próprio Deus estabeleceu para ela. E aí alguém vai dizer, mas é que você não conhece o meu marido, né? Você não sabe como ele é terrível. Como então ser submissa ao marido terrível? Aqui o texto nos diz,
Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O marido terrível que o texto descreve aqui é um homem que não teme a Deus, não ama a Deus, que não obedece aos princípios de Deus. Imagine como era o homem do primeiro século na cidade de Éfeso, por exemplo. Era um homem que, por exemplo, iria trabalhar e ele fazia parte de alguma associação. A associação dos tecelões. Como é que é, professora? Tecelões? A associação dos tecelões de Éfeso. E os tecelões de Éfeso tinham seu Deus. Quando eles iam trabalhar, ofereciam oferendas a esse Deus. Então ele ia trabalhar, oferecia ali oferenda àquele Deus. No final do ano, quando já haviam terminado aquele ano, fechando as contas, eles ofereceriam uma festa àquele Deus. E normalmente as festas eram cheias de imoralidade sexual. E aquele homem, bom trabalhador, ia participar também daquilo. Ele ia participar no meio daquela bagunça toda. Durante o seu exercício de devoção, ele iria fazer aquilo então que era imoral. Ele também poderia, por exemplo, à luz das leis daquele tempo, ele poderia até mesmo castigar a sua esposa fisicamente, pegar uma correia e corrigir a sua esposa, porque ela fazia parte do costume. Se bem que depois as leis romanas vão dando mais cuidado às mulheres, mas no geral as mulheres eram tidas como simplesmente um objeto para procriar. Então era comum dentro da filosofia que se pensasse, se você vai amar alguém, você vai amar um homem, Para ter filhos você usa uma mulher, mas para amar você vai amar um homem. Para ter prazer, você pode então buscar um homem. Para as outras coisas você vai buscar então uma mulher. Então a mulher era nada mais do que simplesmente algo que traria, a filhos e algum tipo de vantagem ali no cuidado da casa, ter alguém ali para administrar a casa. E no meio disso, meus irmãos, está uma mulher crente, que ouviu a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. E aqui Pedro, juntamente com o apóstolo Paulo, ele vai dizer: ganhe o seu marido sem palavras. Seja de fato alguém que se submete ao seu marido em temor ao Senhor, em um honesto comportamento, cheio de temor, que pela sua ação ele venha conhecer a Cristo Jesus. E às vezes nós vemos então pessoas que murmuram tanto a respeito do marido, mulheres que murmuram a respeito do marido e que de fato não se comporta como esse marido do primeiro século que não temia ao Senhor. Então é possível sim que essas mulheres que viviam dias difíceis, tempos difíceis, dependessem primeiramente do Senhor, do que Deus poderia fazer para que então ela fosse guardada e cuidada, e mesmo assim elas cumprissem o seu papel. Lembre-se que Deus é o doador da vida, Se Deus então elas se refugiando no Senhor, Deus de uma hora para outra poderia levar o seu marido, com um raio fulminante, levar o seu marido, e Deus poderia tirar a vida desse homem. Mas Deus então, pela sua sabedoria, diz: permaneçam nesse casamento, permaneçam, sendo difícil, mesmo sendo então ali no primeiro século e depois também ao longo das gerações, sendo difícil, para que elas permanecessem em santo temor diante do Senhor. Nós vemos ainda no verso 3, aqui, Pedro dizendo a respeito do comportamento exterior dessa mulher. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior, do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Havia então também, o grupo de mulheres que poderiam ser mulheres honradas, que as pessoas olhavam e diziam: essas mulheres sim são mulheres felizes, tem tudo o que elas querem. Então o adereço aqui que é descrito a respeito de mulheres que sim eram ricas, não eram todas as mulheres que tinham esses tipos de
adereço, né? A esposa a mulher que tinha frisado de cabelos, né? Adereços de ouro, ou seja, elas penduravam fios de ouro no seu cabelo, às vezes pegavam pó de ouro, né? E jogavam no cabelo também. Tinha então um aparato de vestuário, ou seja, roupas ricas, roupas caríssimas. Então, normalmente, eram as mulheres dos generais, dos senadores, dos grandes homens que tinham terras vastas. Essas mulheres, então, tinham então esse tipo de vestuário, porque elas, então, entendiam que o valor delas, já que não era valorizado em outras coisas, elas eram valorizadas pela sua aparência externa. Então, elas serem respeitadas, serem, então, valorizadas por causa dessas coisas que elas, então, chamavam a atenção para si. Talvez um pecado muito comum também nos dias de hoje, né? Esses dias eu fui em Goiânia para comprar roupa. Não, para comprar roupa não. Para passar um Natal ali com a família da Thaís, lá em Goiânia. E a gente foi lá no setor que vende roupa. Não sei se os irmãos já foram lá, né? Que é chamado o setor da 44, né, da rua 44. E aí tem uma infinidade de shoppings. Eu morei lá na 44 quando eu fui fazer seminário. E aí só tinha a rodoviária e um monte de banquinha pequenininha, a feira hippie do lado, coisa pequena. Quando a gente volta lá agora, são vários quarteirões só de lojas, shoppings, com roupa e mais roupa e mais roupa, e não acaba, de todo jeito, de todo gosto, tudo bem baratinho, né? Tudo bem baratinho. E uma coisa muito, muito interessante, eu queria comprar uma camisa para mim. Eu tinha que procurar a loja para achar uma camisa, né? Porque não achava. De 500 lojas que tinha para mulheres, tinha uma para homem. E eu acho que eu rodei lá um shopping inteiro, achei 3 lojas só para roupas de homem. De fato, hoje em dia, as mulheres têm uma grande tentação diante de si, a oferta, né, de roupas, de todo jeito, de todo preço, para todo gosto, porque encontraram, então, de fato, nas vestimentas ou no exterior, a maneira de serem valorizadas. Então, você vai ver o grande apelo que se tem para a sensualidade, não é? De roupas cada vez mais decotadas, roupas cada vez mais curtas, roupas cada vez mais que supostamente estão valorizando o corpo da mulher para que então seja chamada a atenção para ela. Só que não é isso que a Bíblia diz. Ele diz aqui especificamente, não seja o adorno da esposa o que é exterior. Não pode ser a roupa, não pode ser os brincos, não pode ser a maquiagem, não pode ser a marca da sua roupa, não pode ser o cabelo, não pode ser essas coisas que venham ser o adorno. E aqui a gente faz um parêntese dizendo, isso não significa que as irmãs não tenham que usar um brinco, não possam se maquiar, possam pentear o cabelo, né, Adriele? Não é isso. A questão é de que, de fato, a mulher ela deve sim buscar a delicadeza, aquilo que é esteticamente agradável, aquilo que então coloca um toque de delicadeza feminina. As mulheres devem sim buscar essas coisas, porque isso é natural da mulher. A questão é quando a mulher diz o que é mais importante para você. A sua roupa, o seu frisado de cabelo, aquilo que é exterior ou aquilo que é cultivado no interior. Quando você vê então desproporcionalmente as mulheres da nossa geração buscando mais aquilo que é exterior do que aquilo que é interior, então há um peso que é colocado de forma desigual e que aponta então não para o verdadeiro valor da mulher. O verdadeiro valor então não é simplesmente a maquiagem, a roupa, o cabelo ou então andar na moda. O verdadeiro valor então está naquilo que está dentro de si. Veja que no verso 4 diz, seja porém um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro aqui faz um trocadilho, né? Porque ele diz, o traje exterior, que não seja esse o valor da mulher, mas seja o traje interior, aqui da mansidão, o espírito manso, tranquilo,
que esse traje incorruptível, essa roupa, ou seja, o novo nascimento de alguém que nasceu em Cristo Jesus, esse seja o verdadeiro valor da mulher. Então, às vezes é muito fácil para a gente perceber aqui se de fato as mulheres têm buscado aquilo que realmente é de valor, de grande valor diante de Deus. O que é que se preocupa mais? A mulher que falem do seu cabelo ou que falem da sua espiritualidade? É que se diga, não, aquela é uma mulher crente, aquela é uma serva do Senhor. O que pesa mais? Né? O que realmente consome você e preocupa você e que você corre atrás para você para você amadurecer nessa área? Né? Por exemplo, a Thaís e eu estava junto. Gastamos aí umas 2 horas andando, batendo perna, né? E aí você talvez aí vai ver pessoas que vão cedinho e voltam tarde, né? Até a última loja fechar. Mas depois, ao longo dos dias, não abriu a palavra do Senhor 1 minuto sequer, 1 hora sequer. Não fez aquilo que era a vontade do Senhor em nenhum momento. Buscou seus próprios interesses, buscou seus próprios desejos. O peso, então, que às vezes que é colocado, a busca pelo que é exterior, sendo comparado a cultivar esse homem incorruptível, um homem interior, é completamente desproporcional. Pedro, então, está dizendo que o seu valor seja aquilo que venha realmente dizer sobre a sua busca interior, interna, de uma vida de devoção diante do Senhor. Uma mulher crente, verdadeiramente. Então, voltando a lembrar, não é que as mulheres crentes não tenham que ir para o cabeleireiro, comprar uma roupa nova, usar uma maquiagem. Pode, viu, Raquel? Mas o mais importante é, de fato, ser uma mulher crente. Isso é de grande valor diante de Deus. Interprete esse texto aqui, aplique esse texto, melhor dizendo, o que vai ser valoroso diante de Deus? A quantidade de roupa que você tem no seu guarda-roupa? Ou, de fato, aquilo que foi cultivado diante do Senhor, em temor ao Senhor, em serviço ao Senhor? Apresente, então, diante do Senhor no último dia, as roupas. Senhor, está aqui, ó. A coleção 2019-2020 está todinha, eu comprei inteira aqui. Tudo que saiu na moda está aqui diante do Senhor, tá vendo? Eu me esforcei. Isso não tem valor diante de Deus. O valor diante do Senhor é, de fato, aquilo que você amadureceu ao longo da vida na sua caminhada com Cristo Jesus. Isso sim é valor diante do Senhor. Mas nós temos um exemplo para isso. Será que alguma mulher conseguiu fazer isso na história? Será que alguma mulher Deus conduziu em tamanha submissão e temor ao Senhor? Pedro está dizendo sim. Verso 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Pedro lembra as mulheres santas, as crentes do passado. Aqui ele se refere, então, às esposas dos patriarcas, às esposas do povo de Deus, as mulheres tementes ao Senhor, né? E a gente tem várias nas Escrituras que foram assim. E ele diz, assim se vestiram do homem interior, da pessoa interior, ao mesmo tempo que foram submissas aos seus maridos. Houveram, então, mulheres, sim, que mesmo morando no Oriente Médio, ali na região onde as pessoas, não, uma região patriarcal, onde as mulheres eram submissas, Pedro está lembrando mesmo aquelas mulheres daquele tempo, não a do primeiro século, mas aquelas que viveram antes de vocês, santas mulheres que esperavam no Senhor. Elas viveram dessa forma. Da mesma forma, então, ele diz, vocês devem ser assim. Talvez aqui a gente olhando as santas mulheres, né, do passado que a gente viu, Maria, Ana, né, a Isabel, que era a prima de Maria, a Dorcas, a quantas outras mulheres no Novo Testamento, né, Febe, a Priscila, quem mais? Mulheres no Novo Testamento, vocês lembram? Tem muitas, né? Não lembro de nenhuma.
Nós temos tem as Marias, Maria Madalena, as filhas de Filipe, que eram profetisas. Nós temos em Atos dos Apóstolos as irmãs que se reuniam, né, para costurar as roupas para os pobres. Nós temos Lídia, que começou uma igreja na sua casa, numa reunião de oração, conheceu a Cristo Jesus. Nós temos as mulheres, né, que acompanhavam ali os apóstolos e sustentavam, acompanhavam a Cristo também. Então, havia muitas e muitas e muitas mulheres que eram santas mulheres do Senhor no primeiro século, apesar da dificuldade. O exemplo, então, histórico é dizer, as mulheres, as mulheres também de hoje em dia, podem também serem santas mulheres do Senhor, apesar dos tempos que são difíceis. E aqui ele coloca um exemplo superior, né, ou destaca um exemplo no versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, a qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Sara, então, aqui, meus irmãos, ela foi assim. E como que ela chamou a Abraão? Senhor, né? Chamando-lhe Senhor. Aqui é claro que nós temos um costume daquela época das mulheres se referirem respeitosamente aos seus maridos, chamando-lhes de Senhor. Isso não significa, então, que as mulheres hoje devem chamar os seus maridos, sim, Senhor, né? Mas o que é que deve existir no tratamento das mulheres para com seus maridos? O quê? O respeito. De fato, respeitarem, honrarem os seus maridos. Viverem de forma que esses maridos, eles, sendo maridos de mulheres crentes, sejam respeitados, sejam honrados, as mulheres não difamando os seus maridos, não tratando mal os seus maridos, não fazendo então aquilo que venha envergonhar os seus maridos. Interessante, meus irmãos, então, que esse texto, mesmo sendo um texto antigo, ele nos fala a respeito de princípios que são importantes para as mulheres seguirem. Primeiro princípio, sim, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Segundo princípio, as mulheres devem procurar ter um comportamento que seja de fato um comportamento piedoso diante do Senhor, muito mais, né, que externe muito mais aquilo que é interior do que aquilo que é apenas externo. E terceiro, de que essas mulheres devem sim, de fato, respeitarem e honrarem os seus maridos. Não há, meus irmãos, aqui um mandamento dessas mulheres, então, abrirem mão de sua pessoalidade, né, ou de fato de sua individualidade. Cada uma das mulheres vai, de fato, seguir aquilo que é das suas características pessoais, dos seus interesses pessoais, dos seus gostos pessoais. Mas, acima de tudo, então, ela vai marcar a sua pessoalidade em serviço, em obediência a Cristo Jesus, e não de uma pessoalidade pecaminosa, porque normalmente hoje se fala a respeito de individualidade da mulher, não, porque a mulher, então, ela não precisa do marido, de um homem, então ela tem que correr atrás dos seus sonhos, ela tem que correr atrás daquilo que ela quer, porque ela é uma pessoa individual, separada do seu marido. Mas, normalmente, aquilo que, então, é a expressão mundana de buscar a individualidade, a pessoalidade, é aquilo que é simplesmente o desejo pecaminoso de se separar daquilo que o próprio Cristo ensina à sua igreja. Então, não é o exercício da verdadeira humanidade, é o exercício do coração pecaminoso. Não é buscando os interesses de Cristo, é buscando os seus próprios interesses. Nós precisamos, então, entender que a mulher que busca primeiramente moldar o seu caráter, moldar o seu ser, moldar os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, a maneira de ser, como então Cristo vai formando nela, é de fato a mulher que busca uma verdadeira individualidade, ou melhor dizendo, o respeito a si como ser humano, vivendo realmente como o próprio Deus criou, o projeto de Deus inicial lá em Gênesis. Nós temos, meus irmãos, então, aqui essas mulheres que devem buscar ao Senhor e ser, de fato, exemplo ao Senhor no seu ambiente familiar, né? Como já citei alguns exemplos aqui,
mas nós temos também exemplos de mulheres que fizeram tudo errado, que não honraram o Senhor e desprezaram aquilo que as Escrituras ensinam a respeito do papel da mulher no casamento. Nós temos, por exemplo, a Jezabel. Quem foi Jezabel? Os irmãos lembram? Jezabel foi a esposa de Acabe. Jezabel, então, foi a pior esposa de rei da história do povo de Israel. É porque ela mandou matar os profetas do Senhor, perseguiu a Elias, ela influenciou Acabe a adorar a outros deuses, então ela foi a pior rainha que o povo de Israel teve. Então, esse nome, né, Jezabel, é até símbolo de perversidade feminina. No livro de Apocalipse, né, fala a respeito de uma Jezabel que talvez fosse, não literalmente Jezabel, mas uma figura, porque nenhum judeu em sã consciência colocaria o nome de sua filha de Jezabel. Se algum dia você vê uma mulher que se chama Jezabel, saiba imediatamente que o pai dessa mulher não conhecia nada de Bíblia, né, porque ninguém ia colocar o nome de uma mulher terrível igual Jezabel. Isaías também nos fala a respeito de mulheres jovens, opressoras, mulheres então que eram insolentes, de má influência degradante na sociedade, no meio do povo de Deus. Em Amós também fala a respeito de mulheres que incentivavam seus maridos à luxúria. Mateus capítulo 14 fala da esposa de Herodes, que na verdade era a esposa do irmão de Herodes, que abandonou seu marido e se juntou a Herodes, e então era uma péssima influência na vida de Herodes e na vida da sua filha também, né, que convenceu a Herodes de cortar a cabeça de João Batista. Então, há exemplos trágicos, exemplos, então, nas Escrituras que vão apontar para uma mulher que é terrível, e que pode ser terrivelmente, influenciar terrivelmente a sua família. Mas, por outro lado, meus irmãos, nós temos nas Escrituras um exemplo piedoso de mulher que teme ao Senhor, que se relaciona com seu marido e com sua família de forma que venha edificar a sua casa, edificando então de fato a sua pessoa interior. Vou pedir para as irmãs abrirem, para os irmãos todos, né? E especialmente as irmãs, Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, a partir do verso de número 10. O livro de Provérbios, se os irmãos pararem para ler nessa perspectiva, vão ver que o livro de Provérbios apresenta a figura de uma mulher louca, né? Que são as prostitutas. E o pai, então, em Provérbios, está sempre dizendo: meu filho, não vá por esse caminho, não siga essa mulher. Essa prostituta, então, é o símbolo da vida distante do Senhor, da vida que é uma vida nécia. Então, envolve toda a perdição de ouvir, né, a sedução daquela mulher. Então, como que a loucura de não temer ao Senhor que leva aos pecados. Mas no livro de Provérbios também nós encontramos outra mulher, que é a mulher virtuosa, que é o símbolo da sabedoria. Então, você tem um caminho da loucura, conduzido pela mulher prostituta, e o símbolo da sabedoria, que é conduzida pela mulher virtuosa. E como que o pai em Provérbios dizendo: meu filho, qual dessas duas mulheres você vai seguir, tomar para casar? Você quer a mulher prostituta ou a mulher virtuosa? Você quer a loucura da vida ou você quer a sabedoria da vida? Então, nesse símbolo de sabedoria, que é também a vida da mulher que teme ao Senhor. Verso de número 10 diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha e com as rendas do seu trabalho
cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Essa é a mulher a que um jovem deveria procurar para ser esposa, ou ter como esposa. O filho então ouve: então é assim que uma mulher que teme ao Senhor vive? Então eu vou me casar com uma mulher dessa. Isso daqui, meus irmãos, é de fato aquilo que as Escrituras dizem a respeito do papel de uma mulher sábia, que cumpre aquilo que de fato Deus tem estabelecido sabiamente para a formação de um lar. Isso não é penoso. Significa que não seja difícil e árduo às vezes cumprir isso. Ter que se confrontar com seus próprios pecados, ter que se arrepender diante do Senhor, ter que cumprir cada uma dessas coisas. Mas Deus dá graça, exatamente como nós vimos que Deus dá graça aos homens para que os homens deem a sua própria vida pelas suas esposas, protejam as suas esposas, sejam homens então que amam as suas esposas de tal forma que eles estão dispostos a entregar o sangue para defender as suas esposas. Assim, Deus então concede graças a esses homens para que façam isso. Deus também concede graça às mulheres para que elas façam isso. Mas em tudo, tanto homens quanto mulheres necessitam então de Cristo Jesus. Porque em algum momento elas verão que não conseguem. Como os homens também verão que em algum momento eles falham e que necessitam de fato da graça de Deus. Por isso nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Não há homem perfeito, não há mulher perfeita, não há. Há então aqueles que necessitam da graça de Deus para fazer aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Mas nós necessitamos então de fato de reconhecer esses pecados diante do Senhor. Senhor, que o meu pecado de não cumprir o meu papel como marido, meu pecado de não cumprir o meu papel como esposa, que o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha me corrigir, que o Senhor venha então me fazer com que de fato eu faça aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Meus irmãos, vamos orar? Eu convido então os irmãos a ter um momento de oração diante do Senhor, especialmente os irmãos que são casados, tanto homens quanto mulheres, e sondarem seus corações a respeito dos papéis de homem, de mulher e como tem sido desempenhado no casamento. E, humildemente, busquem a graça do Senhor para que cumpra esses papéis. Se você não é casado, você não tem a obrigação bíblica de ser como esse marido, ore então pelos casais da igreja. Se coloque também como modelo, de masculinidade, modelo de feminilidade, a ser seguido por aqueles outros que estão à sua volta. Então, você não é incompleto porque está solteiro ou porque está solteira. Você é uma pessoa amada do Senhor que exerce plenamente o seu gênero como masculino, como feminino, e com isso você pode agradar a Deus. Então, ore também pela sua vida, reconheça também os seus pecados diante do Senhor no desempenho do seu papel como homem, como mulher. Vamos ter esse momento de oração.